noite. Ei, gente. Oi, Vivi. Oi, Mainá. Vivi falou que já tava com o dedo no celular, ó. Muito bom, Vivi. Obrigada. Aproveitar para agradecer publicamente, gente, a minha maior divulgadora aqui no Instagram, tá? Que é Viviana. Sempre participa de tudo e convida várias pessoas. Obrigada. Obrigada, gente. Mainá também tá sempre presente. Estava conversando com ela agora há pouquinho sobre o apoio, né? Que eles sempre dão, que a gente sempre se dá, né? Que legal. Vivi falou que convidou as meninas. Legal, que bom, obrigada. Tomara que elas venham então, tá? Vou ficar super feliz. Hoje, gente, vou falar sobre insegurança. Deixa eu fixar o tema aqui. Insegurança. Fixar. Pronto. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal chegar? E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Como tá? Me contem aí pra eu começar a falar mais, né? Sim, Titia falou que tá ouvindo, que tá vendo, beleza. Ótimo, deixa eu ligar a luz aqui pra ver como é que fica. Muito claro. Deixa eu assim. Tá melhor. Que bom, então vamos lá. Beleza, Vivi também falou que tá tudo certo. Ok. Obrigada. Ainda de cabelos lisos. Não tô com vontade de lavar, tô com vontade de ir lá e fazer outra escova. Boa noite para quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Dúvida cruel, a dúvida cruel de uma pessoa de cabelo cacheado. Ai, que luta, que luta. Mas tá bom, bom é que dá pra ser às vezes assim, às vezes de outro jeito, né? Vamos lá. Gente, vamos começar a falar? Vamos começar que eu já dei uns minutinhos. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chegou. Recebi na caixinha de perguntas. Obrigada pela participação de vocês. Sempre muito participativas nas lives e nas sugestões também. Recebi na caixinha de perguntas algumas questões relacionadas à insegurança, tá? Recebi ciúmes, profissional, né? Insegurança profissional, insegurança de trabalho, insegurança pessoal. Essa pessoal ficou meio vago, né? Pessoal assim, o quê? Especificamente. Insegurança familiar, nos relacionamentos, na função de mãe, insegurança na função de mãe, insegurança de sair na rua sozinha. Essas foram algumas questões que eu recebi. Recebi bastante de trabalho, bastante de relacionamento, mas no geral foram essas 7, né, que eu recebi. 7 diferentes, né? E aí, gente, me contem aqui vocês que estão aqui comigo agora, no que vocês têm mais insegurança, no que vocês sentem mais insegurança. Conta aí pra mim. Qual a maior dificuldade de vocês com relação à segurança ou à insegurança, né? Falta de segurança. Conta aí que eu já vou começar a falar, tá? Às vezes, a pessoa fala assim: ah, não sei se eu sou insegura não, Flávia. Não sei. Olha a insegurança de se posicionar. Não sei se eu sou insegura não. Né?
Enquanto vocês vão falando no que vocês são inseguras, eu vou começar falando dos disfarces da insegurança, tá? Não sei se eu sou insegura, então que tipo de situação me acontece que pode me apontar se eu estou sendo insegura ou não, tá? Listei algumas aqui, mas é claro que podem ter outras, né? Então, me falem aí, por isso que eu pedi para vocês falarem, me falem aí, né, o que vocês têm dificuldade. Eu recebi essas, por exemplo, sair de casa sozinha, na função de ser mãe. Ser mãe é algo assim que acho que toda mulher tem essa preocupação, né? E aí, vamos lá, o que eu separei aqui, o que eu entendo que pra mim são ações disfarçadas, né? Ações de insegurança disfarçadas. Às vezes me falta domínio, conhecimento em algum assunto. Já aconteceu com vocês de alguém falar assim, me conta sobre isso. Tô precisando no trabalho, por exemplo. Flávia, vem cá, preciso que você faça isso pra mim. Daquele medo, aquele frio na barriga. Por quê? Não tenho conhecimento ou não tenho domínio sobre determinado assunto. E aí tô insegura mesmo, tá? É uma insegurança porque eu não tenho conhecimento daquele assunto para eu poder falar sobre ele, né? Para eu poder explicar sobre ele, para eu trazer uma solução sobre ele. Então, vou ter que buscar algo. E sempre que a gente precisa buscar algo, ou seja, sempre que é uma coisa nova, tira a gente da zona de conforto e deixa a gente mesmo desestabilizado. Então, a falta de domínio ou de conhecimento do assunto pode ser um disfarce da insegurança. A inferioridade, sensação de inferioridade. Se acha menor, se acha menos do que outras pessoas. Não é? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Insegurança, medo de julgamento, exato, medo de julgamento, medo de fazer as coisas e do que as pessoas vão pensar, né? O que as pessoas vão falar sobre mim, sobre o que eu fiz. Gente, eu fiz um post ontem e falei sobre isso. Na verdade, a gente fica com esse medo assim, porque é com a gente, né? Mas as pessoas, elas não se importam muito não, tá? Cada um tá vivendo sua vida, cada um tá com suas atividades, com a sua correria, enfim, com o seu trabalho, com as suas demandas. E se elas pensarem nisso, vai ser uma coisa assim, nossa, você viu o que fulano fez? Não, pronto, acabou, tá? Elas não vão ficar pensando nisso, não vão dormir pensando nisso, elas não vão passar a semana pensando nisso, não, porque elas têm a vida delas para cuidar. Então, a gente acaba tendo medo realmente porque é uma situação que tá com a gente, né? A insegurança tá com a gente, o medo tá com a gente, mas na verdade ninguém se importa tanto assim, tá bom? A não ser aquela pessoa que tá ali junto com você, a não ser uma pessoa muito próxima, né? Que tá com você, né? Sempre tem insegurança de estou fazendo a coisa certa como mãe, esposa, pessoa, amiga, serva de Deus. Legal essa questão também. Acredito que com o que eu vou falar aqui, vocês vão conseguir ter uma clareza maior, tá? Com relação a essas coisas. Gente, vou também contar um pouquinho da minha história, das minhas histórias, né? Aqui pra vocês. Pra vocês se identificarem, pra vocês verem que vocês não estão sozinhos, que todo mundo tem um pouquinho de segurança. Tá. E uma coisa importante, gente. Eu venho falando muito aqui com vocês, né, sobre autoestima, sobre ansiedade, sobre autoconhecimento, sobre insegurança, sobre algumas questões assim. Em especial, gente, a ansiedade e a insegurança não tem como a gente não ter, tá? Não tem como, a gente vai ter em certo nível, a gente vai ter em certo grau. E isso é até saudável, tá bom? Se isso estiver nos ajudando, é excelente, é ótimo, tá? O problema é quando isso começa a nos atrapalhar, tá? Quando começa a atrapalhar a gente de se desenvolver, a gente de querer coisas, querer avançar, né? Querer coisas novas, e aí sim vira um problema, tá? Quando foge de uma situação saudável, tá bom? Boa noite para quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Minha sogra tá aí, beijo.
Minha sogra agora tá toda antenada, gente. Tá em todas, nas minhas, nas de Everton, fica por aí. Então, insegurança disfarçada de falta de domínio, falta de conhecimento, né? Eu falei. Disfarçada de inferioridade, disfarçada de perfeccionismo. Demora de fazer as coisas, demora de entregar algo, demora de entregar um resultado, demora de entregar um serviço que me pediram. Por quê? Tô com tanto medo, não sei como que vai ser o resultado disso, não sei se a pessoa vai gostar ou não vai gostar, não sei se vou agradar ou não. Tá tão preocupada, tá tão insegura que o disfarce é o perfeccionismo, tá? Esse é um outro disfarce. Se compara muito com outras pessoas. Se compara. Porque fulano fez isso, eu não fiz ainda. Fulano já conseguiu fazer isso, eu não consegui fazer ainda. Sendo que você não sabe o que fulano passou, você não sabe como foi a caminhada desse fulano até ele conseguir fazer de fato o que ele precisava ali, o que ele mostrou, né? O resultado daquilo, tá? Não reconhece suas habilidades. Lembram que eu comentei na semana passada, na live de autoestima? Tô até com um resuminho aqui da autoestima que eu queria tocar em alguns pontos com vocês de novo para relembrar. Lembra que eu comentei sobre as pessoas que você fala, nossa, você tá tão bonita, imagina, menina, coincidência, eu coloquei essa roupa aqui do nada. Não, imagina, foi o primeiro cordão aqui que eu peguei na frente. A pessoa, ela não se deixa ter o crédito das coisas. Ela não se deixa ser elogiada, tá? Por quê? Porque ela mesma não acredita que ela pode escolher uma roupa bonita, que ela pode fazer uma coisa bem feita, que ela pode se desenvolver bem em alguma coisa. Então, o elogio para ela é nada. E você fala, por mais que você insista, não fui eu, foi por acaso. E mesmo que ela aceite, não, tudo bem, mas ela não se sente valorizada, tá? Por aquilo. Baixa autoestima. E aí falei com vocês na semana passada alguns sinais, né, de baixa autoestima que estão bem relacionados com esse da insegurança, né? Com os sintomas da insegurança, os disfarces da insegurança, que é não se achar bom o suficiente, ter ciúmes, não se achar capaz, às vezes provar para todo mundo que se ama, mas não se ama assim, né? Precisa de uma aprovação social para se sentir aceita, para se sentir amada, se sente inferior. Lembram que eu falei com vocês na semana passada muito sobre isso, com relação à autoestima? Um outro sinal de insegurança disfarçada. Às vezes a pessoa tem um comportamento contrário desse que eu acabei de falar, que é de não reconhecer as habilidades, que é buscar o reconhecimento externo. A pessoa, ela quer ouvir do outro. E aí, como é que foi? E aí, tá legal? E aí, o que você achou? Né? Eu, por exemplo, que tenho a linguagem do amor, palavras de afirmação, eu quero que a pessoa fale comigo o que ela achou. E aí, gostou? Gostei, não gostei. Pode melhorar nisso. Prefiro que seja gostou, né? Mas tudo bem. E aí, gente, todos esses pensamentos e todas essas ações, elas vêm reafirmar a insegurança, tá? A gente entra num ciclo de autossabotagem porque eu não quero ser inseguro, mas os meus comportamentos, que são esses disfarces aqui, né, que eu falei com vocês, os meus comportamentos, eles me fazem ter um comportamento de insegurança e eu tenho resultados de uma pessoa insegura, correto? A minha crença é de uma pessoa insegura, então meu comportamento vai ser de uma pessoa insegura, meu pensamento vai ser de uma pessoa insegura. A ordem é que acontece uma situação, eu tenho um pensamento e a partir desse pensamento eu tenho uma emoção que me leva a um comportamento, tá? Então, acontece alguma coisa, pensamento, emoção, comportamento. Se o meu pensamento me levar a uma emoção ruim, né, um pensamento ruim que me levar a uma emoção ruim, eu vou ter um comportamento ruim, tá? E aí, gente, a insegurança, ela tá completamente relacionada com as nossas crenças. Eu falo que
as crenças são como óculos, né? A partir delas que a gente se enxerga no mundo e que a gente enxerga o mundo, né? A partir das nossas crenças, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês que fez parte da minha vida por muito tempo. Na verdade, faz pouco tempo que isso não faz parte da minha vida, tá? A minha família é toda cristã, sempre, desde que eu nasci, frequentando igreja, participando da igreja, enfim, todo mundo muito assíduo, né, e participativo na igreja. E aí eu enxergava as coisas como sendo boas ou sendo ruins, sendo más, né, ou sendo de Deus. É de Deus ou é do diabo? Meu pensamento era esse. Por quê? A minha crença do que eu aprendi na minha religião, aliás, na religiosidade, né, era essa, tá? E aí, a partir do momento que eu fui tendo mais entendimento, a partir do momento que eu mudei algumas coisas, eu fui percebendo que, gente, tem coisas que não é o diabo, tem coisas que, eu fiquei com preguiça, não fiz, entendeu? Ah, se eu fiz um trabalho errado, fui demitido, é o diabo. Não, eu errei. Eu tô colhendo os frutos do que eu plantei, sabe? Então, assim, para vocês verem o quanto isso é importante, as nossas crenças, tá? A gente tem crenças e a gente enxerga tudo a partir dessas crenças. Eu vou passar a enxergar o meu trabalho a partir da minha crença, eu vou passar a enxergar o meu relacionamento, as questões do meu relacionamento a partir da minha crença, e sendo que tem coisa que não é bem assim, sabe? A sua crença é sua. Não significa que aquilo é uma verdade absoluta, significa que pra você é assim, tá? Então, assim, a partir do momento que a gente se abre para enxergar as coisas de uma outra forma, a gente consegue ter mais oportunidades, tá? Porque senão a gente fica só engessado aqui, ó. Só engessado aqui na nossa crença. Se você parar para pensar, tem outras coisas, tem outras ideias, não, fui eu que errei, eu tô colhendo algo que eu plantei, né? E não é o diabo, sabe? Como um exemplo da crença que eu dei aqui. Então, tudo a ver com as crenças. E aí eu queria trazer para vocês, esse é o ponto-chave, que eu acho que é muito importante. Eu vou contar algumas histórias relacionadas a isso aqui para vocês, tá? Principalmente de relacionamento. 3 crenças principais, fundamentais, que são as crenças do desamor, do desvalor e do desamparo. Desamor, desvalor e desamparo. Flávia, o que é isso? Não entendi nada. Vou explicar para vocês e esse é o ponto-chave aqui da live de hoje. Era isso que eu queria trazer para vocês de mais importante. Se eu tenho muito forte em mim a crença do desamparo, eu me acho impotente, frágil, vulnerável, desamparada, né? Necessitada, carente. Essa é a crença do desamparo, tá? Vou dar exemplo logo. A crença do desamor é a crença em que eu me sinto rejeitada, eu me sinto sozinha, me sinto imperfeita, eu me sinto abandonada, sem muitos atrativos, né? Imagina, uma pessoa vai se interessar por mim, o que eu tenho para oferecer para essa pessoa? Olha só, gente, olha como isso está relacionado à insegurança, tá? Me sinto não digna de amor, não digna de ter um relacionamento bacana, tá? E na crença do desvalor, nós temos como exemplo uma pessoa que se sente incapaz, que se sente incompetente, que se sente falha, que se sente fracassada, inadequada, né? Não acha que ela consegue fazer as coisas. E ela se sente sem valor por causa disso. Então, desamparo, desamor e desvalor. Gravem essas palavrinhas, se precisar, dá uma anotadinha aí, tá? Porque isso vai ser muito bacana para vocês se investigarem e conseguirem desmistificar, né, alguns pensamentos e conseguirem desconstruir algumas crenças relacionadas a isso, tá bom? As crenças, elas são sobre mim, são sobre o outro, são sobre o futuro, tá? E aí, os exemplos que eu queria trazer para vocês, vou falar de mim, gente.
Eu tenho até alguns casos clínicos que eu poderia comentar aqui com vocês, mas eu vou falar de mim porque eu queria dar alguns detalhes para vocês que eu acho que vão ser muito importantes para vocês entenderem. Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos, boa noite. Nós estamos falando sobre insegurança. Saiu daqui, deixa eu colocar de novo. Deixa eu fixar. Acho que eu não fixei aquela hora. Fixar comentário. Pronto. Nós estamos falando sobre insegurança e resumindo aqui muito brevemente, eu acabei de contar que nós temos crenças e nossa insegurança está muito relacionada às crenças que nós temos, tá bom? De onde vem, gente, essas crenças? Em primeiro lugar, antes de eu dar esses exemplos para vocês. Pais super protetores, pais que não deixam seus filhos fazerem as coisas sozinhos, pais que querem o tempo inteiro estar perto do filho, cercando o filho, onde você vai, o que você vai fazer, com quem que você tá. O filho cresce, o pai continua querendo saber tudo da vida do filho, controlando, se preocupando, não deixa o filho fazer nada sozinho. Quando o filho chega na idade adulta, ele quer fazer as coisas sozinho, ele precisa fazer as coisas sozinho e adivinha? Adivinha? A minha família é muito assim, muito de estar perto, estar próximo, querer ajudar, querer fazer pra você. E eu tive algumas questões relacionadas a isso. Não a minha mãe, mas as minhas tias. São muito assim. Ou também pode ser, né? Cada caso é um caso, tá, gente? Então, por isso que eu sempre trago muitas alternativas. Pais extremamente críticos, que têm medo de errar, que têm medo de fracassar, por isso não querem fracassar com seus filhos, então não se dão a oportunidade de serem vulneráveis, né, com seus filhos, de dar liberdade para eles, e também não querem que os filhos fracassem, tá? Não querem deixar os filhos terem as suas próprias experiências. Então, tô falando isso aqui, gente, não para vocês culparem os pais de vocês, porque agora vocês já são todos adultos, tá? Adultas. Não tô falando isso para vocês culparem eles, mas para vocês entenderem de onde vêm esses comportamentos, essas crenças principalmente que trazem alguns comportamentos e conseguirem ressignificar isso, sabe? Conseguirem parar para raciocinar. É porque na maioria das vezes não, tudo quase é inconsciente, tudo isso é inconsciente. A gente não percebe que a gente tem algumas crenças como essas, sabe? A gente não percebe. Então, é muito difícil de a gente parar para pensar, porque a gente não se dá conta, tá? Então, uma reflexão que eu quero fazer aqui com vocês que já são mães, que já são pais, ou que querem ser. É bom ser inseguro? É bom passar por toda essa situação? Não? Então, invistam tempo em reflexão para vocês não passarem isso pro filho de vocês, tá? Invistam tempo se perguntando o que é que eu preciso fazer para o meu filho se sentir seguro, para o meu filho ter autonomia. É claro, gente, que de alguma forma, assim, a gente vai frustrar os nossos filhos, não tem jeito, tá? Assim como os nossos pais nos frustraram, assim como eles foram frustrados pelos pais deles, então, não tem como, tá? A teoria da psicanálise, ela traz muito disso, não tem como. Porém, a gente pode diminuir, né? A gente pode reduzir, não precisa ser tanto assim. Porque tem uns pais que capricham, né? Vou te contar. Então, se cuida, gasta tempo refletindo em você, gasta tempo pensando nos seus comportamentos, nas suas atitudes, para que você não passe isso pro seu filho, tá? Se você tem um filho pequeno, se ainda dá tempo, ou se você quer ter um filho, tá bom? Vamos lá para os meus exemplos, gente. Vou contar experiências minhas, tá? Para vocês entenderem melhor, para vocês conseguirem encaixar isso de alguma forma na vida de vocês. Como que a insegurança está relacionada com essas crenças, tá bom? Vamos lá. Minha crença, vou falar uma crença minha de desamor, uma crença minha de desvalor e uma crença minha de desamparo, tá? Em ordem cronológica. Minha crença de desamor. A primeira, eu sempre quis casar cedo, eu pensava nisso desde nova, assim, desde pré-adolescente. Eu pensava que eu queria casar cedo, mas eu nunca achei que eu ia casar. Eu nunca achei que fosse ter alguém que fosse se interessar por mim, sabe? Eu era sempre na escola a amiga que mandava o recado do menino pra minha amiga, sabe? A que mandava o recado dele pra ela. Nunca o recado chegava pra mim, entenderam?
Nunca chegava pra mim o recado. Alguém que gostava de mim, alguém que queria se aproximar de mim, nunca. Era sempre eu, a intermediária, entenderam? E as meninas mais bonitinhas e tal, as que recebiam esse recado. Então eu tinha essa crença muito forte em mim, que eu gostaria muito de casar cedo, mas pena que eu não vou, porque ninguém vai se interessar assim por mim tão fácil, né? Eu não pensava que eu ia ficar solteiro o resto da vida, não, mas eu tinha medo, me preocupava. Enfim, comecei a namorar com o Everton com 17 anos, foi meu primeiro namorado e com quem eu estou casada há 5 anos, tá? Então, percebem como essa crença pra mim foi algo que perdurou durante toda a minha adolescência? Até os meus 17, quase 18 anos, né, que a gente começou a namorar, eu já tinha quase 18, e foi algo difícil pra mim. E aí, uma crença de desvalor. Começamos a namorar, vou falar tudo do relacionamento, tá? Meu relacionamento aplicado a essas 3 crenças. Aliás, essas 3 crenças aplicadas ao meu relacionamento, né? Começamos a namorar, e aí meus primos falavam assim com o Everton: rapaz, será que você vai sobreviver de brigadeiro e pipoca? Meus primos, meus irmãos, né, praticamente, crescemos juntos, moramos na mesma casa por muito tempo, e eles falavam isso com o Everton, direto. Eu não sabia cozinhar, o que eu sabia fazer era brigadeiro e pipoca. E aí, não é porque eles falavam isso que eu fui ficando preocupada, não é. Mas é porque eu realmente não sabia fazer nada, sabe? Durante boa parte do meu relacionamento. Então a minha insegurança era: será que eu vou conseguir fazer uma comida? Será que eu vou conseguir dar conta da casa? Será que eu vou conseguir alimentar todo esse sistema, trabalhar fora? Enfim, todo o trabalho que uma casa tem. Eu me preocupava com isso, eu me perguntava isso. Entendem como isso é uma crença minha? Era uma crença minha de desvalor? Eu me achava incapaz. Eu me achava incapaz, gente, de dar conta de tudo. Só que o que acontece? Para essas 2 crenças, falei as 2, né? Primeiro, que eu achava que eu não ia casar. Segundo, que eu tinha medo de não conseguir dar conta. Só que para essas 2 crenças, eu tenho um lema, né? Tenho um lema que vai com medo mesmo. Então, muitas coisas eu faço com medo mesmo. Eu era uma pessoa muito insegura, venho trabalhando isso. Tem diminuído, mas eu continuo ainda tendo um pezinho na insegurança, tá? E vamos dizer que uma grande parte, tá bom? E venho trabalhando isso, tá? Porque se eu não estivesse trabalhando isso, nem aqui, botando a cara na live, eu estava. Porque não é fácil, gente, não é fácil. Como eu falei com vocês, para quem teve uma vivência familiar super protetora, para quem teve uma vivência de tudo ter alguém para fazer para você, sabe? É difícil. E essas 2 crenças eu consegui vencer dessa forma, vai com medo mesmo. Fui, beleza, não hesitei, sabe? Não hesitei em namorar, porque não me achava digna de amor, não hesitei em me casar, porque tinha medo. Ah, tá, e durante o namoro, gente, eu fui aprendendo a fazer umas pequenas coisas. Aí eu aprendi a fazer panqueca, só sabia fazer panqueca. Brigadeiro, pipoca e panqueca, era o que eu sabia fazer. Aí tinha almoço de família, eu fazia panqueca. Tinha alguma coisa especial, eu fazia panqueca. Quando eu queria fazer uma coisa diferente, eu fazia panqueca. Eu só sabia fazer panqueca, era a única coisa, assim, de comida que eu sabia fazer. Casei sabendo fazer... Gente, eu casei, eu não tinha fritado um bife ainda, eu acho. Não tinha feito um arroz, sabe? Foi no medo mesmo. Vai com medo mesmo, mas eu consegui. Isso não me travou a ponto de me atrapalhar de fazer alguma coisa, tá? Isso não me travou. Mas o Everton comeu muito bife queimado, comida salgada, enfim. E hoje, vamos dizer que eu cozinho bem, né? Assim, eu acho que eu cozinho bem, eu gosto da minha comida, ele gosta da minha comida, meus amigos gostam da minha comida. Então, assim, eu me desenvolvi. Mas por quê? Eu tive que dar esse passo, tá? Antes estava inseguro. Eu tive que dar esse passo para eu me dar um voto de confiança. E aí, pra mim, a crença que foi, talvez ainda seja a mais difícil, que eu demorei mais
tempo pra me desapegar dela, que eu só consegui me desapegar. Essas duas primeiras, eu consegui me desapegar eu e eu, né? Eu e Deus. Só vai. Essa segunda, gente, eu acho que eu não teria me desapegado dela e não teria caído a minha ficha se eu não tivesse passado pelo meu processo de análise. Meu analista ouviu muito a respeito disso. Eu vou contar uma coisa pra vocês muito pessoal, muito pessoal. Não sei nem se eu contei pra o Everton ainda, ele tá aqui do meu lado. Não sei nem se eu contei ainda pra ele isso, mas é por esquecimento, né? Não por segredo, não. Eu aí namorei, casei, enfrentei essas duas crenças e aí começou a ter uma questão pra mim, que entrou a crença do desamparo, tá? Entrou a crença do desamparo aí nesse momento. A gente tem 5 anos de casado e só tem 2 anos que a gente tem carro. Antes disso, a gente tem... O Everton anda muito de moto, né? E durante todo o namoro também, logo no começo, assim, um pouco do namoro, ele comprou moto. E aí eu me preocupava muito, muito com ele no trânsito, com as coisas, enfim. Me preocupava excessivamente. E isso me atrapalhava, tá? Depois que eu casei, isso passou a me atrapalhar. Por quê? Olhem só, eu levava muito isso na minha análise. Eu sempre sonhava ou pensava, na minha cabeça, era uma crença, assim, era certo que o Everton ia morrer antes de mim. Era certo isso na minha cabeça, sabe? E eu sentia medo por isso. E eu ficava preocupada com isso. Eu me sentia vulnerável com isso, entendem? E a crença do desamor, lembra que eu falei com vocês? Ela tá relacionada a impotência, fragilidade, vulnerabilidade, carência, desamparo. E aí eu falava muito isso na minha análise, que eu me preocupava muito, que o Everton, ele por um bom tempo, durante o mestrado dele, ele ia pra UFES e aí, às vezes ele ficava lá até mais tarde, esquecia de me avisar que ele tava lá, e eu ficava preocupada, às vezes acabava a bateria de celular e eu ficava preocupada, e nunca passou pela minha cabeça, nunca passou, nunca mesmo, não era uma questão, eu achar que ele tava me traindo, não era uma questão essa. E aí, eu levava isso pra minha análise como uma preocupação, sabe? Que eu acho que eu achava que ele ia morrer, que eu sonhava que ele ia morrer, que eu ficava sozinha, que eu não sabia o que fazer, que eu não sabia onde eu ia morar. Olha só as preocupações, as crenças. E aí, gente, um dia, eu acho que de tanto ouvir isso, de tanto ouvir essa história de que vai morrer primeiro que eu, tenho certeza que vai morrer primeiro que eu, foi muito tempo falando isso, repetindo isso na análise. Eu não consegui relacionar isso a outras coisas. E aí um dia ele virou pra mim e falou assim, meu analista, eu acho que ele já tava bem de saco cheio de me escutar falando isso. E ele falou assim, já que você não acredita, já que não é uma hipótese, né, assim, pra você não tem evidências e tal, você não vê rastros, já que você não acredita que ele vai te deixar por traição, né, então você imagina que ele vai morrer primeiro que você. Gente, nesse dia eu vim pra casa, não foi com a pulga atrás da orelha, não, foi com o cachorro atrás da orelha. Eu me peguei assim, meu Deus, caiu a ficha, sabe? Caiu a ficha. Na verdade, meu medo era do abandono. E como não era pra mim uma questão, a traição, não tinha nenhuma, enfim, nenhuma evidência, nenhum nada, rastro, nada assim. Na minha cabeça, no meu inconsciente, era a morte. Porque era a forma de ele me deixar, entendeu? De ele me abandonar. Gente, eu vim pra casa, assim, em choque naquele dia, eu lembro até hoje. Eu vim dirigindo, chorando, tá? Eu vim pra casa em choque, porque eu não tinha raciocinado que era uma crença tão forte de desamparo, que era uma crença tão forte de medo de estar abandonada, e a traição não era uma questão, que eu achava que ele ia morrer. Gente, eu parei de sonhar que o menino ia morrer. Presta atenção nisso. Parei de sonhar a partir daquele dia, porque as coisas ligaram, sabe? Fizeram sentido. E, ele ouviu isso muitas vezes. Meu analista, ele não fez isso, ele foi muito paciente comigo. Eu tenho muito carinho mesmo por ele. Ele foi muito paciente comigo. Eu sou uma pessoa que demora um pouco, sabe? De processar, assim, as coisas.
Eu não tenho facilidade de ter insights. Não tenho. Hoje, né, faz 4 anos que eu iniciei o meu processo de análise. Hoje eu não faço mais análise pessoal, só faço supervisão, mas faz 4 anos que eu estou nesse caminho. E hoje eu acho que eu consigo refletir um pouco mais. Vocês veem no Stories? Hoje eu fiz uma panqueca de banana e refleti sobre a panqueca de banana. Hoje é um pouco mais fácil, porque eu criei o hábito de sempre refletir sobre algumas coisas. Mas não era fácil, tá? Foi muito difícil, assim, para algumas fichas caírem. Eu precisei de ajuda. E ele escutou isso muitas vezes, gente, até ele me falar isso. E ele não falou abertamente, sabe? Ah, você tem medo de ele te abandonar e você só enxerga a morte como o caminho do abandono. Não. Ele falou tipo assim, sutilmente, sabe? Pra não causar, eu acho que tanto impacto, mas não tinha forma de não causar impacto. Falou muito sutilmente, já que você não acredita que ele vai te abandonar através de traição, né? A morte é uma outra situação. Gente, aquilo foi pra mim, assim, um despertar. E aí, por que eu tô dando alguns exemplos de mim, né? Das minhas crenças e das minhas inseguranças? Pra você, porque eu consigo contar com mais detalhes, né? Do que se eu fosse contar um caso clínico, um caso de paciente, que não poderia contar tudo aqui, teria que contar só superficialmente, né? E aí, aqui vocês conseguem entender melhor, sabe? Através dos detalhes da minha história. Então, prestem atenção, gente, o quanto as nossas crenças nos atrapalham. Quantas vezes o Everton chegou em casa e eu tava chorando, preocupada com ele, achando que tinha acontecido alguma coisa no trânsito, por causa, lembra, da crença da morte? Chorando. Ele já chegou em casa e eu em prantos, preocupada, tá? Então, gente, resumo da ópera. Tá bom, Flávia, ok, beleza. E aí, o que eu faço com isso? Já passei aqui, deixa eu ver que horas são. Oi, eu queria fazer até 9 horas, são 9h10 já. Já passei aqui do horário que eu gostaria de fazer. Mas beleza, o que eu faço com isso, Flávia? O que a gente precisa pra diminuir a insegurança, para que a insegurança não nos atrapalhe, para que a insegurança não nos trave, né? Para que ela não nos impeça de fazer algumas coisas. A gente precisa desconstruir algumas crenças. Flávia, isso é fácil? Vocês acabaram de ouvir meu exemplo. A primeira e a segunda, vai com medo mesmo. Gente, teve um monte de coisa na vida assim que eu não pensei muito para fazer, tá? Que eu pensei, quando me deu aquele medo, eu não vou fazer, fui lá e fiz, porque senão, se eu ficar pensando, eu paro mesmo, eu travo. Então, cirurgia, após a especialização, né, em psicanálise, muitas coisas. Iniciar os atendimentos em psicanálise, eu fui com medo mesmo, totalmente insegura, preocupada, mas fui, tá? Só que tem alguma coisa que a gente agarra. E o momento que eu agarrei foi na crença do desamor. Pra você pode ser outra. Pra você pode ser no desvalor, pode ser no desamparo. Pra mim foi no desamor. Tem sempre uma que sobressai. Eu vi um exemplo muito legal num curso que eu tô fazendo, que é dos temperos. Sabe aqueles temperos? Toda casa tem um monte de temperinho, né? Que a gente põe naqueles potinhos bonitinhos e tal, pra cozinhar, pra usar. Tem os temperos que a gente usa mais, que são os potinhos que ficam na frente. E tem os temperos que a gente usa menos, tá? E as crenças são assim. Tem as crenças que aparecem mais, tem aquelas que a gente usa mais, tipo o orégano, entendeu? Que usa pra tudo, que usa pra muita coisa, sabe? O orégano, toda hora você usa ali, faz um omelete, usa, põe numa salada, põe nananá. Eu, pelo menos, uso muito, né? Minha realidade. E tem aqueles temperos, tipo assim, uma noz moscada. Não usa em tudo, não usa sempre. E você põe mais no fundo, mas ele tá ali. Uma hora você usa, uma hora ele aparece. Assim são as crenças, tá? A que ficou mais evidente pra mim na minha vida foi a do desamor. Pra você pode ser outra, porque ninguém é igual. Então eu tenho minhas questões, você tem as suas, tá bom? E aí, solução então, trabalhar pra desconstruir essas crenças. Flávia, como? Como é fácil? Não é fácil, vocês viram o tempo que eu fiquei agarrada, né, com isso. Vocês viram um tempão que até minha ficha cair. Foi aí, sei lá, uns 2 anos, pelo menos, tá? Até minha ficha cair. Eu falei muito disso em terapia, gente, muito. E aí,
trabalhar para desconstruir essas crenças. Como? Como? Refletindo, tá? É muito difícil no começo, é muito embaçado, mas depois fica fácil. Depois você pega o jeito, sabe? Hoje eu já me sinto assim, peguei o jeito. Hoje me acontece uma situação e eu já faço uma analogia. Hoje eu já consigo pensar. Igual hoje me aconteceu da panqueca de banana. Eu fiz uma panqueca de banana, eu já tinha feito antes essa panqueca, muito parecida, quase os mesmos ingredientes. A primeira vez que eu fiz, eu passei mal. A primeira vez que eu fiz, eu passei mal. Eu não me lembrei disso. Hoje eu vi ontem a receita. Ah, que legal, panqueca de banana, vou fazer. Vou fazer amanhã se der tempo. Acordei, fiz a panqueca. Um enjoo me deu, um enjoo, uma dor de barriga, tá? E aí quando eu comi, quando eu coloquei na boca que já me deu um enjoo assim, eu pensei, cara, eu já passei por isso. Epa, eu já comi isso. Aí eu continuei comendo, tipo assim, será que é isso mesmo? Então, será que é isso, essa receita, essa panqueca de banana que não desce muito bem pra mim, que eu não gosto muito, ou o cheiro tava tão bom, não sei nem se eu não gosto muito, me enjoou, não sei explicar, me enjoou. E me deu dor de barriga. E da outra vez também aconteceu isso, então não é que eu tô grávida não, tá? E aí, na hora, eu falei, cara, às vezes a gente erra porque a gente esquece. A gente esquece que a gente errou. A gente esquece que o trem não dá certo. E aí eu dei até um exemplo que eu ouvi esses dias de uma paciente. Não tá dando muito certo o meu relacionamento e tal. Eu falei, mas como é que era da primeira vez? Da vez que você tava com ele na primeira. Não, era a mesma coisa, só que eu não lembrava. Eu voltei com ele porque eu não lembrava. Tá. A gente esquece, gente, as coisas que acontecem com a gente erra de novo porque a gente esquece. E aí eu lembrei disso, falei, caramba, não posso mais esquecer que eu não me dou bem com essa panquequinha. Não posso mais esquecer. E a gente vai cometendo outros erros, né? Porque a gente esquece. Então, hoje pra mim ficou muito fácil. Na hora que eu comi a panqueca, eu lembrei. Já aconteceu isso comigo, tá vendo? Como a gente esquece, lembrei da situação de errar por esquecimento, fiz já a associação com o que eu ouvi esses dias de uma paciente, e aí consegui refletir fácil. Mas, como eu falei com vocês, desde que eu iniciei o meu processo, 4 anos, tá? Então, assim, hoje para eu chegar nisso, é muito músculo, né? Vamos dizer assim. Eu já venho pensando, eu estou em processo de autoanálise, né? Desde que eu iniciei a minha análise. Então, a gente vem investindo nisso. Porque, gente, essas coisas atrapalham a gente de viver. Atrapalham a gente de viver bem, tá? Atrapalham a gente de desfrutar momentos bons. Então, pensa se a minha crença fosse de desvalor e eu não quisesse casar porque eu não acho que eu sou merecedora de um amor bom, né? De um amor, de um relacionamento bom, aliás. Não sou merecedora de um amor. Não sou digna. Já pensou? Então, assim, são coisas que atrapalham, gente, e eu escuto isso, tá? Eu escuto histórias relacionadas a essas 3 crenças. E isso me faz falar pra vocês ainda com mais segurança que a gente precisa refletir nas nossas dificuldades. A gente precisa refletir nas nossas crenças, a gente precisa saber de onde que vem isso, quando que começou isso, mas eu me senti assim antes? Não. O que essa pessoa representa pra mim? Por que essa situação me deixou tão instável? Calma aí. Nossa, tive uma crise aqui de ciúme. Epa, peraí. Né? Eu sei que nem tudo a gente consegue ser assim, tão claro, tão objetivo. Mas como eu falei com vocês, é músculo, tá? É exercitando. A melhor maneira, gente, a melhor forma, o que eu gostaria é que todos tivessem tempo, agenda, condições de fazer análise, tá? Porque é onde você vai conseguir se encarar melhor. É onde você vai ter ali um tempo só pra você. Você focado em você e outra pessoa focada em você. Só que eu entendo que existem muitas outras coisas antes disso, tá? Então por isso que eu tô fazendo essa live aqui pra trazer esse conteúdo pra vocês e pra ajudar vocês de alguma forma pra que isso não seja mais um sofrimento, tá bom? Pra vocês. Então eu preciso muito me questionar e refletir. De onde está vindo isso? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu não me senti confortável nessa situação? O que essa pessoa representa pra mim?
Que papel essa pessoa tem na minha vida? Se eu fizer isso, o que de pior pode me acontecer? Tá? Se eu não fizer isso, o que de pior pode me acontecer? Um exemplo pra vocês de, olha só, uma crença de incapacidade muito forte em mim. Vou dar esse último exemplo pra gente finalizar, tá bom? Porque eu já passei aqui da hora que eu queria. Último exemplo. No ano passado, em dezembro do ano passado, eu fui com o Everton num evento, e aí lá nesse evento, ele perguntou pra mim assim, e aí, quando você vai fazer isso que você tem o desejo de fazer? Um projeto meu, né? Quando você vai colocar esse projeto em prática? Aí eu falei assim com ele, até o final do ano que vem. Aí ele, nossa, até o final do ano que vem? Tipo, daqui a um ano. Ele é uma pessoa de iniciativa, né? De atividade, enfim, coloca de metas, de cumprir prazos, de cumprir tarefas. E eu já sou mais arriadinha. E aí, falei, até o final do ano que vem. Mas falei, tipo assim, tá muito distante, né? Deixa até o final do ano que vem. Daí, gente, virou o ano. Nossa, esse ano, né? Falei com o Everton. E eu sou do tipo, às vezes eu dou a minha palavra, falo porque eu vou ter que fazer, né? Em algumas coisas eu falho, mas muitas vezes eu dou só pra eu me forçar a fazer. Então eu me comprometo pra eu poder fazer, porque senão eu não faço, tá? Aí eu falei com ele que ia ser até o final desse ano, né? Virou o ano, esse ano, né? Tá, foi passando os meses, pandemia. Nossa, pandemia. Esse ano. Foi chegando no meio do ano, ele me deu uma enquadrada. E aí, seu projeto? Meio do ano. Eu na minha cabeça pensando, meio do ano, falei final do ano. Ai, meu Deus. Comecei a desenhar o projeto que eu gostaria de fazer, né? Algo que eu vou comunicar a vocês ainda daqui a pouco. Comecei a desenhar esse projeto com medo mesmo, tá? E pensando, será que vai dar certo? Será que isso é bom? Aí comecei a fazer comprar algumas coisas parecidas com o que eu queria fazer. Nossa, olha só que ideia legal, isso aqui é legal. Ah, gostei disso. Nossa, eu posso fazer isso. Comecei a me identificar. Ah, isso aqui acho que é legal, é bacana e tal. Acho que não é tão difícil. Aí cheguei lá no finalmente, na hora de começar a realmente colocar em prática. Ah, mas será que é isso mesmo? Gente. Se eu não tivesse marcado uma data, se eu não tivesse me comprometido, se o Everton não tivesse começado a fazer as coisas que a gente combinou, eu tinha voltado lá no começo. Ah, não sei se é isso, não sei se é isso que eu quero, não sei se é bom, não sei se dessa forma, vou ter que assistir mais algumas coisas parecidas com isso, vou ter que participar de mais algumas coisas parecidas com isso. Vocês entendem? A crença de incapacidade, o medo de encarar e eu sou capaz, eu vou fazer, vai ser muito bom, vai ter resultado. Tem gente que é assim, eu bato palma, eu admiro, eu não sou, tá? Eu vim construindo desde o ano passado um pensamento para chegar até o final desse ano e conseguir entregar aquilo que eu me propus a entregar. Mas, gente, foi um longo caminho, tá? Foi um longo caminho, foi difícil, não foi fácil. Então, olha só como é forte a crença da incapacidade. E como que eu fiz? Meio que marquei com ele alguma coisa. Combinei com ele um prazo para eu me forçar a fazer isso, entendeu? Porque se isso ficar me atrapalhando, se isso ficar me incomodando, eu não vou fazer, de tanto medo. Chega, gente, chega de falar 21 e 21. É isso que eu queria dividir hoje com vocês. Manda essa live aqui, tem um aviãozinho de papel. Manda essa live para quem vocês acharem, né? Aliás, manda aqui não, né? Eu vou salvar ela no IGTV. E vocês mandem para a pessoa poder assistir desde o início, para as pessoas que vocês acham que são inseguras, que precisam de pensar sobre isso, de refletir sobre isso, que precisam dar um passo além, que precisam melhorar algumas questões na vida dela que por causa da insegurança estão travadas
Gente, facilmente eu deixaria de colocar meu projeto em prática por crença de incapacidade. Facilmente eu viveria me preocupando o resto da minha vida com o Everton morrer. Facilmente. Vocês entendem como isso tudo tá muito, muito relacionado à forma como eu vivo comigo e com o outro, tá? Que eu posso deixar de colocar um projeto em prática, que eu posso perder uma oportunidade, que eu posso perder meu relacionamento. Ó, gente, se eu não tivesse feito meu processo de análise, assim, eu tava lascada ou o Everton tava lascado, porque ou eu tava lascada que ele não ia me aguentar, tá? E eu ficar sem ele, ou ele tava lascado de ter que me aguentar daquele jeito que eu era, tá? De tanta preocupação, de tanta crençazinha, sabe? E eu não vou falar que é desnecessária não, porque a gente tem nossa história, né? A gente tem a nossa bagagem. Então, cada um sabe por que que tem isso, o que que desenvolveu isso e como que isso tá te frustrando de alguma forma e o que você precisa fazer daqui pra frente pra encarar isso é o que eu estou te desafiando a pensar, tá bom? Beijo pra todos vocês que estiveram aqui durante toda a live. Eu vi que o número ficou assim, não oscilou muito, né? Então vocês que estão aqui até agora estavam comigo desde o início, obrigada. Tem gente nova por aqui, eu tô vendo. Aquila, um beijo, que bom sua participação aqui, tá? Acho que a Aquila nunca tinha vindo aqui não lembro não. Querida, beijo. Júlia, Vivi, Titia, Mainá, Renata. Meu sogro tá aí, gente. Entrou no começo, tá até agora. Me escutou falando tudo, né? Tia Miri, minha sogra também. Beijo, gente. Beijo. Boa noite, tá? Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por vocês terem me ouvido até aqui. E manda essa live pra quem vocês acham que precisa escutar aqui sobre insegurança, tá bom? Tchau e até a próxima.